Olá, eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Hoje eu quero falar com você sobre um elemento que é fundamental para a nossa vida, o oxigênio. Você já parou para pensar o que aconteceria se um dia o oxigênio do planeta acabasse? Será que isso é possível? E se a gente tivesse que pagar por ele? Só faltava essa, não? Bom, todos sabemos que sem o oxigênio presente na atmosfera terrestre, não é possível existir vida humana. Isso é um fato, porque esse gás é responsável pela respiração celular, ou seja, pela fabricação de energia para nosso corpo. É por isso que uma pessoa comum não consegue ficar mais de 2 minutos sem respirar, ou mais de 20 minutos, no caso apenas de alguns atletas treinados para isso. Isso você já tem conhecimento, não é? Mas você sabe de onde vem esse oxigênio? Bom, a atmosfera da Terra é formada por 5 camadas e é composta por diversos gases e partículas de materiais, como gotículas de água e cristais de gelo. Em relação aos gases de presença constante, a composição é de 78% de nitrogênio, 20,95% de oxigênio, 1% de gás carbônico e o restante de gases nobres, como o hélio. O oxigênio é essencial para a existência de formas de vida mais complexas no planeta, mas nem sempre existiu em abundância. Estudos geológicos indicam que o surgimento do oxigênio na atmosfera e nos oceanos só aconteceu há 2,4 bilhões de anos. Depois de 3 explosões, a porcentagem desse gás foi aumentando até compor quase 21% da atmosfera. Foi necessária a ação de cianobactérias para que acontecesse a produção de oxigênio. Elas são micróbios que começaram a produzir carboidratos e oxigênio por meio da energia do sol, da água e do gás carbônico. Este processo hoje é chamado fotossíntese e as cianobactérias foram incorporadas ao organismo das plantas, que conhecemos como cloroplastos. É esse oxigênio produzido pelas plantas que é imprescindível para o equilíbrio da nossa atmosfera e para a manutenção da vida. Mas assim como existe um ponto na linha do tempo do nosso planeta em que o oxigênio surgiu, pode também chegar o momento em que esse gás deixe de ser produzido. Apesar do oxigênio ser o terceiro elemento em maior abundância no universo, só perdendo para o hélio e o hidrogênio, existe um problema. Ele tem a capacidade de interagir com praticamente todos os elementos da tabela periódica para formar novas composições. Por isso, é necessário um equilíbrio de temperatura para que o gás oxigênio possa ser acumulado na atmosfera, em vez de interagir com outros gases. De acordo com a comunidade científica, daqui a 5 bilhões de anos, o Sol pode perder sua energia e entrar em um processo de autodestruição. Nesse longo processo, em que o Sol perderá o seu combustível, o hidrogênio, ele passará por mudanças que tornarão a vida na Terra inviável. É um futuro bem distante, não é mesmo? Porém, existem cenários que podem encurtar o prazo de vida em nosso planeta, como a colisão de um asteroide de 1 quilômetro de diâmetro, que está prevista para o ano de 2880, ou a nossa autodestruição por meio de guerras e da degradação do meio ambiente e dos recursos naturais. Nessa linha de raciocínio, estudos recentes começaram a pensar em outras possibilidades de extinção da vida na Terra. Ao pesquisar sobre o tema, os cientistas da NASA e da Universidade de Tohô, no Japão, Kazumi Ozaki e Christopher Reinhardt, fizeram uma simulação das possibilidades de extinção da vida, relacionando variáveis como o clima, os processos biológicos, geológicos e a atividade solar. A pesquisa traçou um cenário anterior à autodestruição do Sol.
A conclusão é de que daqui a 1 bilhão de anos é possível que o Sol comece a liberar mais energia. A maior concentração dessa energia provoca a diminuição dos níveis de gás carbônico, que se decompõe ao absorver o calor liberado pelo Sol. Esse processo de desequilíbrio do dióxido de carbono vai afetar as plantas e, consequentemente, a produção de oxigênio. Agora, já imaginou o que poderia acontecer se o oxigênio acabasse? Em um cenário como esse simulado pelos cientistas, toda a espécie humana seria extinta. Como eu disse anteriormente, nós não conseguimos ficar mais do que alguns minutos sem respirar. Mas não pense que não teríamos mais nenhuma forma de vida. Se você prestou atenção nas aulas de biologia, deve se lembrar que existem diversos tipos de bactérias habitando o nosso planeta, certo? Exatamente. Mesmo sem vida vegetal e animal, ainda assim existiriam organismos muito simples, como aquelas bactérias que não precisam de oxigênio para existir. Apesar disso, não dá para dizer que as condições da atmosfera seriam parecidas com o ambiente anterior à evolução das plantas e dos animais. Isso porque seria necessário levar em consideração os fatores climáticos, como a incidência de raios solares, por exemplo. Mas eu fico me perguntando, antes mesmo desse cenário apocalíptico de extinção total da vida vegetal e animal, seria possível outro tipo de futuro distópico? Sabemos que, além da fotossíntese das plantas, a qualidade do ar que respiramos depende também da concentração de gases e partículas prejudiciais à nossa saúde. Por isso, uma questão que não sai da minha cabeça: será possível que um dia ter acesso ao ar de qualidade seja um privilégio de quem tenha condições de pagar por ele? Calma. Eu não sei se esse cenário é possível, hein? Essa pergunta é quase uma viagem, uma especulação de ficção científica. Mas veja, não sei se cientificamente seria possível fornecer ar de qualidade. Caso fosse possível, não me espantaria que logo esse recurso se tornaria uma mercadoria. Se na nossa atual realidade a água já se tornou um produto de troca e de venda, por que não aconteceria o mesmo com o ar que respiramos, não é? Quer dizer, obviamente, não é possível ter controle sobre toda a água do planeta. No entanto, como sabemos, é possível sim controlar o acesso à água potável. Isso mesmo, assim como o ar, a água também é um elemento da natureza essencial para a nossa vida e, por isso, deveria ser um direito de todo ser humano e de todos os outros seres vivos. Mas na prática não é bem assim que acontece. Por exemplo, no Chile, desde as décadas de 1970 e 1980, o acesso às fontes de água, como rios e nascentes, é negociado e vendido para empresas privadas. Isso significa que algumas pessoas podem comprar o direito de usar esse recurso diretamente da natureza. Esse é um problema muito grave, você não acha? Bom, o nosso assunto é o ar e não a água. Mas acho que a comparação pode nos ajudar a imaginar esse futuro distópico de ficção científica, em que, para respirar, seria necessário pagar. E para imaginar melhor se esse cenário seria possível ou não, precisamos entender como acontece a poluição e o desequilíbrio ambiental que interferem diretamente no ar que respiramos. De acordo com o Programa para o Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas, a poluição e as mudanças climáticas estão diretamente ligadas. Como você deve saber, a poluição do ar provocada pela ação humana não só aumenta a concentração de gases do efeito estufa, como do dióxido de carbono, do metano e do óxido nitroso, além de emitir outros tipos de poluentes. Um exemplo que talvez você não conheça é a emissão de partículas líquidas e sólidas por meio da combustão de motores a diesel. Esse material em forma de partículas que não conseguimos enxergar, mas que circula por todas as regiões do planeta, interfere na absorção do calor nas geleiras. Para piorar essa situação,
O desequilíbrio ambiental que provoca o aumento da temperatura global também está relacionado com a destruição da vida vegetal e animal. Para você ter uma ideia, um relatório da WWF, realizado em 2020, apontou que 2/3 da vida animal selvagem do mundo desapareceu em menos de meio século. Esse número leva em consideração as espécies de mamíferos, anfíbios, aves, répteis e peixes. A diminuição dessas populações de animais ocorre não só por causa da caça predatória, mas também por causa da destruição dos seus habitats naturais. Esse índice é um alerta para o nível de degradação do meio ambiente pela ação humana. Agora, o que isso tem a ver com o ar que respiramos? Bom, basicamente tudo a ver. Como eu disse antes, a concentração do oxigênio na atmosfera, suficiente para a manutenção da vida, depende principalmente da fotossíntese das plantas. Para que a liberação de oxigênio ocorra por meio da atividade vegetal, é necessário não só a preservação das matas, como também o equilíbrio nas condições climáticas. Ao mesmo tempo, o clima e a temperatura global dependem da fotossíntese das plantas e do controle na emissão de gases poluentes. Parece que estamos andando em círculo, não é mesmo? É exatamente isso. A qualidade do ar que respiramos depende diretamente de todas as nossas ações e de nossa relação com o meio ambiente. E para terminar, deixo uma pergunta para você. Que tipo de futuro para a humanidade e para o nosso planeta você deseja? Acho que a resposta para essa pergunta define as nossas ações no presente e no futuro, não é? Concorda comigo? Bom, deixo você com essa reflexão e desejo que possamos todos respirar livremente um ar de qualidade. Espero que tenha gostado do tema de hoje. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau!